terceira aula do nosso curso. Creio eu que esteja a gostar muito desse curso e que esse curso esteja a agregar alguma coisa na sua vida. Se esse curso está a ajudar a si e na sua vida, não tenha receio, compartilhe a este curso ou mesmo compartilhe esta informação para outras pessoas que queiram saber mais e ter alguns conhecimentos básicos em relação ao mundo da informática. E hoje iremos dar continuidade ao nosso curso com a nossa terceira aula, onde hoje iremos falar sobre os componentes do computador. E acredito eu que irás gostar dessa aula e esta aula será muito fácil por si de ser entendida. Então, sem muita enrolação, vamos dar continuidade à nossa aula. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Na aula de hoje, iremos falar sobre as principais divisões dos dispositivos informáticos. Os dispositivos informáticos, alguns deles funcionam através de duas principais divisões, que estas iremos apresentar e abordar em relação a este assunto na aula de hoje. Então, sem mais enrolação, vamos dar continuidade à nossa aula. Numa primeira fase, iremos falar sobre quais são as principais divisões dos dispositivos informáticos. Quais são essas divisões no qual estamos aqui a referir? As principais divisões que estamos a referir são o hardware e o software, pois estas são as duas principais divisões que podemos encontrar com vários dispositivos informáticos, como por exemplo os celulares, os computadores, as televisões, entre outros dispositivos informáticos. Só aqui lembrar que existem alguns dispositivos informáticos que não são bem apresentados essas duas partes. Existem dispositivos informáticos ou mesmo dispositivos eletrônicos que não vêm bem representados, principalmente a parte de software. Mas existem dispositivos informáticos que a sua parte de software esta é muito bem apresentado, como principalmente os computadores, os celulares, as televisões e os tablets. Mas o que é um hardware e o que é um software? Primeiramente, iremos começar com o hardware. O hardware é a parte física do computador, onde esta compreende com todos os equipamentos, dispositivos que podem ser tocáveis e palpáveis. A parte física do computador é aquela que a gente vê, é aquela que a gente toca, é aquela que às vezes cai, se parte e se perde. E é aquela que ocupa um espaço e temos que cuidar para não sermos roubados. Trazendo alguns exemplos sobre o hardware, podemos ver a imagem aí ao lado. No computador, encontramos os principais componentes de hardware, que são o monitor e o case, ou mesmo o processador. Além desse, encontramos o mouse, o teclado e outros componentes que estes estão disponíveis dentro do processador, que são o disco duro, a memória RAM, o chip, a placa-mãe, entre outros equipamentos. Se o hardware é a parte física, então o que é o software? O software pode ser entendido como a parte lógica ou a parte visual do computador, que na maioria das vezes este é apresentado através de uma tela. Então, podemos dizer que o software é as interações visuais que podemos acessar através da tela. Essas interações consistem em aplicações, janelas, aplicativos, programas e drivers que nós podemos instalar, configurar, organizar, até mesmo visualizar perante a nossa interação no computador ou mesmo no celular. Já agora, queria falar principalmente os dois principais dispositivos, os computadores e os celulares, que esses possuem uma boa divisão da parte do software e da parte do hardware. Então, quando falamos de software, estamos a falar dos nossos aplicativos que usamos no nosso telefone,
das nossas pesquisas que fazemos na internet, dos vídeos, imagens, fotos que nós baixamos, assim como das nossas configurações, edições e estilos que aplicamos na nossa tela. Toda aquela interação que é realizada através da tela é graças ao software, pois ele é organizado de uma forma lógica para que essas funcionalidades sejam aplicáveis, processadas e possam ter uma interação visual com nós que somos o usuário. Então, quais são os principais tipos de software? Os principais tipos de software podemos falar como, em primeiro lugar, o sistema operacional, que é um software que se concentra no funcionamento geral do dispositivo eletrônico, e este pode ser o sistema operacional Android no celular ou o sistema operacional Windows no computador, que é um assunto que iremos aprofundar com mais detalhes na próxima aula. Também encontramos os aplicativos, programas e drivers, que esses são todas aquelas funcionalidades que nós podemos instalar no nosso computador e após a instalação nos dá a possibilidade de novas ferramentas. Os aplicativos e programas possibilitam várias utilizações e variações de aplicações nos nossos dispositivos eletrônicos. Como por exemplo, o nosso navegador é um aplicativo que nós instalamos para possibilitar-nos navegar na internet. O nosso antivírus também é um aplicativo que nos possibilita de prevenirmos alguns vírus que podemos adquirir na internet. Se você está a visualizar esse vídeo, é porque existe um aplicativo que possibilita você abrir um vídeo no seu celular. E se você usa a internet, é porque tens um aplicativo que te possibilita ir à internet. Assim como o WhatsApp, que é um aplicativo de conversação e de interação também na internet. Os aplicativos dão várias funcionalidades e acrescentam muitas possibilidades nos dispositivos eletrônicos. Só agora lembrar que nem todos os dispositivos eletrônicos possibilitam a aplicação de aplicativo. Como por exemplo as nossas televisões, lá é impossível colocar aplicativos. Mas nos nossos computadores e nos nossos celulares é possível aplicar aplicativo, pelo fato que estes possuem um sistema operacional que possibilita esse feito. Assim como podemos ver alguns celulares que não possibilita a aplicação de aplicativo. Por quê? Porque o seu sistema operacional é limitado, diferente do sistema operacional Android e do sistema operacional Windows, que possibilitam a aplicação, a interação e a modificação de aplicativos, funcionalidades e ferramentas. E continuando, encontramos os drivers, que são funcionalidades de software que permitem a comunicação entre o sistema operacional e dispositivo de hardware. Como por exemplo, um driver que muitos de nós usam é o driver do Bluetooth. O Bluetooth é uma funcionalidade que permite a comunicação de duas ou mais ferramentas. Este é um driver altamente usado. O outro driver podemos considerar como, por exemplo, o driver do Wi-Fi, que também este pode ser considerado como um driver. E além desses dois, encontramos outros tipos de drivers que possibilitam outras funcionalidades no computador. Então, é isso pessoal, a aula de hoje termina por aqui. Hoje tivemos uma aula simples e resumida que abordamos em relação sobre as principais divisões do computador, neste caso, o hardware e o software. Então, é isso pessoal, nossa aula de hoje termina por aqui. Eu espero muito que tenhas entendido o assunto que foi aqui abordado. Se você tiver alguma dúvida em relação ao assunto ou mesmo alguma dúvida em relação ao curso, não tenha receio, deixe sua dúvida nos comentários e iremos continuar o nosso debate cá no WhatsApp. E se você quiser saber mais sobre o mundo da informática e ter aulas práticas, não se preocupe, nós, nesse exato momento, já estamos a organizar condições para arranjar um espaço para continuarmos o lecionamento da informática, dessa vez no seu formato presencial. E se você quiser, poderá fazer parte da nossa sala. Então, espero muito que esteja gostando dessa aula.
e espero muito continuar a falar contigo este assunto em um outro espaço, deixando o lado digital. Então, a aula de hoje termina por aqui e até a próxima!